Oi, bom dia, tudo bem para vocês? Mudei o horário da live, né, gente? Era para ser às 8h30, aí a gente está começando às 9, porque tem uns dias aonde toda a programação que você fez vira bagunça, né? Então, assim, tudo que você achou que você ia fazer de um jeito, o dia atropela. Oi, Ivan, bom dia. O áudio está ok? Me avisa aí, por favor. Se tá tudo certo, que aí eu vou esperar só mais um minutinho e eu começo essa live que a gente fala tão importante, né? Pra gente falar de peptídeos. Gente, é muito engraçado. Todas as vezes, aqui ó, todas as vezes que eu começo a minha live, todas as vezes que eu começo a live, eu preciso. Só um segundo, Marina, per favore, chiudi la porta con la chiave. É live, né, gente? Eu tô aqui. Todas as vezes que eu começo as lives, os meus gatos começam a miar e eu tenho uma gata, oi, Jelly, que ela consegue abrir porta. Então eu tô aqui, eu tô observando porque ela simplesmente começou a miar e na porta principal do apartamento ela foi ali para abrir e sair. Bom, vamos começar. Ai, Vá, obrigada. Obrigada. A luz, né? A luz essa hora ajuda. Só mais um minutinho. A vida como ela é. Exatamente. Nossa, não, e hoje está daquele jeito que nada que eu programei está funcionando. Por isso eu acabei atrasando também. Então, gente, olha só, vamos começar a falar num conceito extremamente importante para a gente. Todas as vezes que a gente fala de sérum, do nosso sérum facial intenso, uma das coisas que a gente repete muito e que acaba sendo um ponto crucial para falar do nosso sérum é quando a gente fala de arquitetura da fórmula. Quando a gente fala em como a fórmula foi estudada, tá? Bom, peptídeos viraram modinha agora, né, na internet. E tudo que você vê é peptídeo, peptídeos. Falei, nossa, gente, parece até que foi encomendado o nosso sérum para pegar essa onda da internet. Mas não é assim. Esse sérum foi desenvolvido depois de muitos anos de experiência no mercado. Eu tenho 26 anos de experiência no mercado de cosméticos, incluindo também make-up e perfumes. E ele foi desenvolvido entre Brasil e Itália, tá? Porque a minha carreira profissional ela foi toda praticamente, né? Eu tenho quase, meu Deus, quase 35 anos de experiência e a maior parte foi feita aqui na Europa. Então ele foi desenvolvido entre Brasil e Itália. Ele foi desenvolvido depois de muita experiência, onde eu notei, gente, que olha só, vocês não vão gostar do que eu vou falar, tá? Mas é desse jeito mesmo. Não existe fórmula milagrosa, tá? Não existe uma fórmula que vai chegar e você vai falar, nossa, mudou completamente. Não, não é assim. E principalmente se a gente está falando da pele 40+. Por quê? Porque a pele 40+, ela precisa de várias coisas. E porque tem uma outra coisa muito importante que a gente esquece. Você pode usar o melhor cosmético do mundo, mas se você dorme mal, se você não bebe água, por exemplo, isso aí o cosmético vai conseguir fazer muito pouco. Ele vai trabalhar sempre muito na superfície e vai trazer pouco resultado. Um dos diretores da empresa onde eu trabalhava, numa marca até muito famosa, uma marca que eu amo, maravilhosa, de Barcelona, todas as vezes que a gente ia começar um treinamento para algum varejo, para as nossas vendedoras, ele sempre chegava com uma garrafinha de água para todo mundo. E o que ele queria dizer com essa informação tão importante? Bebam água. Sem hidratação, a gente não está dando o que a nossa pele, que o nosso corpo mais precisa. Mas vamos voltar a falar dos peptídeos, né? Então, olha só, no nosso caso,
a gente estudou essa fórmula, estudando não só o ingrediente que a gente ia colocar. Não é que a gente começou a falar, não é que eu cheguei lá e falei, eu preciso de um creme que tenha peptídeos. Não, não foi isso. A questão foi, vamos desenvolver uma fórmula que seja ao máximo possível natural, mas a pele 40+, ela não responde, tá? A um produto que é 100% natural. A gente precisa da tecnologia, a gente precisa do que está seguro no laboratório. Então a gente falou, vamos desenvolver uma fórmula que seja um máximo natural, mas que ela consiga atuar em diversas frentes para a pele dessa mulher 40+. Então não foi só, eu quero um creme com vitamina C. Eu quero não sei o que com peptídeos. Não, a gente começou pelo resultado. O que a gente queria? A gente queria resultado para essa mulher. E além do resultado de um produto que fosse fundamental para essa pele, tinha que ser um produto que podia ser usado combinado com outros produtos. Então, nisso aí, o peptídeo, ele é maravilhoso. Só que a gente falou, bom, funciona se a gente colocar só um peptídeo? É só para falar que tem peptídeo? Bom, vou lembrar que quando a gente desenvolveu esse sérum, a gente nem sabia, tá, dessa tendência. Até uma coisa que a gente fala aqui na Verse, que é super importante. Na Verse, a gente não segue tendência, a gente segue o que funciona, tá? Vocês podem ter certeza disso. E foi assim que a gente foi estudando essa fórmula. Vamos fazer esse coquetel de peptídeos, então trabalhar nessa arquitetura e vamos trabalhar em 3 blocos. Então, não sei se vocês sabem, mas os peptídeos são pequenos aminoácidos. Eles entram e eles são, eu falo que eles são de uma maneira bem pobre para explicar peptídeo, mas para dar uma ideia, eles são mensageiros para a sua pele. E eles vão ativar funções diferentes na sua pele. Gente, vamos lembrar um ponto importante, tá? Eu sempre gosto de falar disso. Pele sem uma limpeza adequada não responde. Então não adianta nada vocês comprarem o produto mais caro do planeta e não investirem bem em um produto de limpeza, tá? Então, o produto de limpeza, limpar a pele é fundamental nesse processo de skincare. Bora voltar para o nosso sérum. Então, desenvolvido com 7 peptídeos. Pensa, 7. Gente, a gente não está falando só de 7 peptídeos numa fórmula só, com uma arquitetura bem precisa e que tinha a função, que tem a função de dar para essa pele regeneração, tá? Ativação e uma função final ali que a gente chama de Botox-like, que é essa função mais de, ele vai dar uma sensação daquele rosto mais relaxado, que em francês a gente fala em saúde, né? Então, como que ele foi? Como que ele foi estudado? A gente tem os primeiros, que são os palmitoil, tá? Os peptídeos têm nomes bem complexos, que são sinalizadores clássicos. Então, a gente tem o palmitoil penta e o tetra. Depois a gente entra numa classe de peptídeos que são peptídeos regeneradores. Tá? É uma regeneração avançada. Por quê? Esses peptídeos vão lá e eles vão falar para a sua pele, acorda, gente, células acordam, vamos dar uma regenerada. E esses são os oligopeptídeos, tá? E um pentapeptídeo, e um polipeptídeo. A gente tem 3 oligopeptídeos e a gente tem um que é o 2, o 7, o 5, e a gente tem o polipeptídeo 9. Tá? E além disso, eles vão eles vão trabalhar na regeneração da sua pele, e isso vai trazer mais luminosidade, vai ajudar a sua pele a ter o resultado esperado. Tá? Aí depois a gente tem 2 peptídeos neuroativos, que são esses que vão ali, eles são chamados no meio dos laboratórios de Botox-like. É claro que ele não vai ter uma função exatamente igual ao do Botox. Gente, a gente está falando de um cosmético, tá?
mas ele vai ajudar sim. Ele vai te ajudar a ter uma pele mais, eu sempre falo mais tranquila, mas não é isso? Uma pele, sabe aquela pele quando você dorme bem, quando você está descansada? Ele vai te ajudar nisso. Então, olha só, além dessa arquitetura, desse coquetel de peptídeos, a fórmula se fecha, se conclui com quercetina, tá? E a vitamina Pro B5, que é o pantenol, o que isso vai fazer? Vai ter uma ação antioxidante, anti-inflamatória e hidratante. Então, os peptídeos, eles vão estar trabalhando nessa ativação dessa pele e a quercetina e o pantenol trabalhando nessa que a gente chama para fechar essa fórmula. Então, gente, dessa maneira, a gente pode falar que o Sérum Facial Intenso da Verse, ele é um produto que ele vai estar preparando a sua pele para ela estar reagindo bem, tá? Mas, gente, é um tratamento. Não existe produto cosmético que traz um resultado imediato. Esquecem disso. Até porque, gente, aqui na Verse a gente gosta de ter um papo bem sem filtro e bem direto. Isso não existe, tá? Cuidado de pele é constância, é ter os ativos certos, é ter a concentração certa desses ativos, é cuidado. Então, para a gente ter uma pele bonita, para ter uma pele com essa sensação, com esse visual de pele bem cuidada, é um sono bom, estar hidratada, é limpar muito bem a pele e ter constância de tratamento, tá? Então, o Sérum Facial Intenso com os peptídeos, ele é um produto fundamental para a pele 40+. Você pode, depois dessa live, manda uma mensagem para a sua dermatologista e pergunta para ela, peptídeos no cosmético é fundamental? Sim, tá? Ter peptídeos nos cosméticos é uma coisa fundamental para a pele madura. Isso vai ajudar muito a sua pele a responder melhor aos outros tratamentos, a ter uma pele mais ativa. Porque o que acontece? Depois dos 40, a gente começa a perder colágeno depois dos 26, né? Mas depois dos 40, a velocidade com a qual a gente perde colágeno é maior, tá? A gente acaba tendo... Nossa, estão tocando o interfone aqui, gente. É maior, a gente acaba tendo uma necessidade de ter essa pele mais ativa, porque a gente está perdendo colágeno. Então, ela vai estar reagindo melhor, tá bom? Então, assim, pontos fundamentais para vocês estarem sempre lembrando. A pele, os cosméticos, eles agem na camada da epiderme, tá? A gente produz colágeno na derme, é mais embaixo. Então, os cosméticos, eles não agem imediatamente, diretamente na ativação de colágeno. Não conseguem fazer isso. Mas eles conseguem preparar o ambiente, sim, para a sua pele estar trabalhando melhor. Porque, gente, é como uma orquestra, tá? É uma série de instrumentos que trabalham juntos para ter o resultado que você está querendo. Não é uma coisa só, não é um ativo só, não é um produto só. Isso é muito importante vocês lembrarem. Agora, o Sérum Facial Intenso está entre as melhores ferramentas que você pode ter para ter o resultado esperado, para ter uma pele luminosa, para ter uma pele bem hidratada, com certeza. Ele age sozinho? Não, ele não age sozinho. E você tem que estar lembrando, você tem que estar observando também que tipo de pele que você tem. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma pele muito seca. Então, em períodos de clima seco, porque vamos lembrar, o clima interfere na condição da sua pele, o estresse interfere na condição da sua pele. Então, no meu caso, em períodos de grande estresse, em período de clima muito seco, eu preciso de ter um outro produto. Então, eu uso sérum, eu uso um creme hidratante, que vai hidratar mais a superfície, e se é de manhã, um filtro solar. Em períodos de chuva, tá? Ou seja, quando o clima está mais úmido,
é suficiente para mim o sérum e o filtro solar na parte da manhã, tá? Então, é muito importante vocês analisarem a condição da pele de vocês, que tipo de pele que vocês têm, tá? Um produto cosmético não consegue agir sozinho, mas escolher bem o seu produto, escolher bem o ativo desse produto, a qualidade desse produto, vai fazer total diferença no resultado. Total, gente. Tenham certeza disso. E, com certeza, o sérum facial intenso é um super aliado para a pele madura. Não tenho medo nenhum de falar isso. Tô te falando porque, assim, a gente fala, quem vive a Verse, quem cria a Verse, vive os produtos da Verse. Eu e minha sócia, nós hoje, 52 anos, nós somos as primeiras cobaias de todos os produtos que a gente vai lançar, né? E que lançamos como sérum facial intenso. Então, assim, eu falo isso com total certeza. É um produto excelente. Betânia, é um produto só para mulher? Não, gente, de jeito nenhum. Nós estamos falando de pele. O sérum facial intenso, ele é um produto excelente para uma pele a partir de 30 anos, tá? Mas ele é fundamental para uma pele acima de 40 anos. Por isso que a gente insiste tanto no discurso 40 mais. Ele é só para mulher? De jeito nenhum. Ele é para mulher e homens, tá? Aliás, todos os homens que estão experimentando o sérum facial intenso da Verse, eles estão amando, porque a absorção é super rápida, não deixa aquela sensação de estar pregando de produto na pele, então eles amam. Sem falar que é super fácil para levar na bolsa, para levar para academia, viajar. Então, gente, eu tenho uma nossa cliente, eu adoro, ela mandou uma foto uma vez com a bolsa da academia aberta e lá o sérum facial intenso. Até porque o packaging dele, o frasco dele foi feito de uma maneira que, além de proteger 100% o produto, porque aí protege os ativos, tá? Ele é super fácil de levar. Aliás, uma live que a gente tem que fazer é uma live inteira para falar do frasco, do sérum facial intenso. Gente, eu espero que essa live tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre peptídeos, tá? Tem muita gente falando de peptídeos. Não façam confusão entre peptídeos em cosméticos que existem há muitos anos com peptídeos injetáveis, que são uma coisa nova, né? Que está chegando e, se eu não erro, ainda não está aprovado no Brasil, não está aprovado aqui na Europa, mas vai acabar aprovando porque os resultados são maravilhosos. Então, aqui a gente está falando de peptídeos em cosméticos, tá bom? Peptídeos em cosméticos, independente do tratamento que você faz com o seu dermatologista, exceção de ácidos, os peptídeos, como a gente tem no sérum facial intenso, são um super aliado para a sua pele, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aqui, escreva nos comentários. E, gente, né, fazer essa chamada que todo mundo no Instagram que faz vídeo, eu quase morro e tenho que repetir algumas coisas, mas a gente tem que fazer. Se esse vídeo faz sentido para você, escreve nos comentários, compartilhe, salva esse vídeo. Você vai estar ajudando a gente a ver-se e, com certeza, quem estiver assistindo esse vídeo. Porque a gente está falando um papo que é super real e que vai ajudar você na sua pele. Tá bom? Beijo e boa terça para vocês. Tchau!